Essa é uma daquelas histórias que parecem lenda, a história de como um homem virou um deus, não num conto antigo, mas numa cidade real, moderna, desesperada que precisava de um milagre. Vamos entender como Diego Maradona e a cidade de Nápoles se tornaram uma coisa só. Olha só que loucura. Isso aqui não foi a fala de um torcedor fanático, não. Foi a manchete de um jornal de Nápoles no dia em que o Diego Maradona chegou por lá. E, sinceramente, resume perfeitamente o estado de espírito da cidade. Um misto de desespero total e uma esperança quase delirante. Para a gente entender por que o Maradona virou uma divindade, primeiro a gente precisa entender o mundo que ele encontrou quando pisou lá. Naquela época, a Itália era basicamente um país partido ao meio. No norte, você tinha Milão, Turim, a grana, o poder industrial, a influência política. No sul, no sul você tinha Nápoles, a cidade mais pobre do país, esquecida pelo governo, sofrendo com desemprego, doenças e até terremotos. Isso ia muito além da rivalidade no futebol. Era um preconceito pesado, enraizado. Os torcedores do norte chamavam os napolitanos de terroni, algo como camponeses, de forma pejorativa. Levavam faixas chamando eles de colerati, gente com cólera. Tinha faixa pedindo para o vulcão Vesúvio explodir e acabar com a cidade. Tudo isso criava um sentimento de inferioridade gigantesco. E então, em 5 de julho de 1984, o que parecia impossível aconteceu. Pensa bem isso aqui, o Napoli, um time que tinha acabado de escapar do rebaixamento por um pontinho, vai lá e quebra o recorde mundial de transferência para contratar o Maradona, do Barcelona. Foi uma aposta de tudo ou nada. A reação da cidade foi imediata e absurda. 75 mil pessoas pagaram ingressos só para ver ele se apresentado no estádio. Eles não estavam recebendo só um jogador, eles estavam recebendo um Messias que, eles acreditavam, poderia libertá-los. E aqui está o pulo do gato. Essa não foi uma decisão estratégica de um superastro. O próprio Maradona disse que não sabia para onde iria. A verdade é que ele foi para o Napoli porque, depois de um período bem ruim no Barcelona, eles foram o único clube que realmente o quis, que fez uma proposta de verdade. O que aconteceu a partir daí não foi só uma sequência de vitórias. Foi uma revolução. Uma que balançou as estruturas do futebol italiano. E a transformação dá para ver nos números. Antes dele, o Napoli não tinha um único título da Série A. Com ele, vieram 2. Além de uma Copa da UEFA, Copa da Itália, Supercopa. Ele pegou um time que brigava para não cair e o transformou numa potência, batendo de frente com os gigantes ricos do norte. Aquilo foi muito mais do que um troféu. Foi uma vitória simbólica para o Sul inteiro, um momento de redenção histórica, quase uma vingança. A cidade, claro, explodiu num carnaval que durou uma semana. Fizeram até funerais simbólicos para a Juventus e para o Milan, declarando que a outra Itália tinha sido derrotada. E já que estamos falando dessa história incrível, se ela está te envolvendo, aproveita para deixar o seu like e se inscrever para ver mais análises como essa. E deixa aí nos comentários o que essa vitória significou para o futebol mundial. O impacto do Maradona foi muito além do esporte. Ele se costurou na identidade, na alma da cidade. Ele virou um deus humano. Um deus humano. A cidade o transformou numa divindade secular. Murais gigantes foram pintados em prédios. Altares em bares e casas colocavam a foto dele ao lado de santos. Tem um bar que guarda uma mecha de cabelo dele como se fosse uma relíquia sagrada. E, claro, milhares de crianças foram batizadas com seu nome. Essa deificação toda criou um conflito que ninguém imaginava, bem no meio da semifinal da Copa do Mundo de 1990 que aconteceu em Nápoles. E a frase dele mostra a escolha impossível que ele jogou no colo da cidade. O Maradona pediu para o povo de Nápoles torcer para a Argentina contra a Itália. E ele lembrou: o resto do país trata vocês como estrangeiros o ano todo e hoje eles querem o seu apoio? Foi uma facada no coração da Itália. Mas esse amor sufocante de Nápoles, junto com os próprios demônios do Maradona, levaria a uma queda trágica e muito, muito rápida. A vida pessoal dele virou uma espiral de destruição. Um vício pesadíssimo em cocaína, conexões perigosas com a máfia napolitana, a rotina era insana. Jogar no domingo, entrar numa maratona de drogas de domingo até quarta e depois passar o resto da semana se limpando para conseguir jogar no próximo fim de semana. A jornada do herói teve um final sombrio.
Depois de eliminar Itália na Copa, ele virou o homem mais odiado do país. Em 91, foi pego no exame antidoping, banido por 15 meses. E aquele homem que chegou sob os aplausos de 75 mil pessoas fugiu da cidade em desgraça, completamente sozinho. Mas, para a cidade de Nápoles, a história não tinha acabado ali. O seu legado foi imortalizado. A camisa 10 dele foi aposentada, uma honra máxima. E depois da sua morte, em 2020, o estádio São Paulo foi rebatizado em sua homenagem. Nápoles fez questão que seu Deus nunca fosse esquecido. Ele deu a um povo marginalizado um novo sentido, um propósito e um orgulho que dura até hoje, décadas depois de ele ter ido embora. No final das contas, a história de Maradona em Nápoles é um mito complexo, de glória e de tragédia. E nos deixa pensando, ele foi herói, pecador ou um deus? Talvez, para Nápoles, ele tenha sido tudo isso ao mesmo tempo.